Salve Essência Viva! Eu sou Alexandre Herzog, este é o meu canal, seja bem-vindo. Sou psicólogo, gestalterapeuta e aqui falo sobre a nossa essência humana, né? Essa essência viva. Tudo isso à luz da gestalterapia. E hoje o papo é sobre ajustamento criativo e o ambiente. Qual a nossa responsabilidade? Aqui no canal a gente já tratou algumas vezes sobre o ajustamento criativo. É uma propriedade do nosso organismo, né? A gente se adapta sempre ao que está acontecendo ao ambiente. E, muitas vezes, essa adaptação surge e permanece. Só que o corpo vai reconhecendo isso como realidade que nos pertence. E muitas vezes, esses ajustamentos que a gente faz, eles acontecem inicialmente como a nossa via de sobrevivência a um ambiente hostil, agressivo. E se a gente ficar nesse ponto em que o nosso ajustamento a gente pensa e sente que é a nossa realidade, problemas podem existir. Mas então como é que a gente percebe que estamos sustentando algum tipo de ajustamento que não é lá tão bom assim para nós? Essa é a nossa responsabilidade. Conhecer, aceitar e entender a nossa forma de se ajustar e o que a influencia, como ela funciona. Ah, mas é tranquilo fazer isso? Claro que não. É rápido? Claro que não. E é mais ou menos por esse motivo, porque isso mobiliza tantas conexões emocionais, que a gente não faz. Porque muitas vezes a gente já se condicionou nessa forma de se ajustar. Tá parecendo confuso, né? Mas eu vou trazer um exemplo aqui que talvez possa clarear as coisas. Uma forma muito comum de se ajustar, que a gente vê por aí, é em relação às figuras de chefia, né, de superioridade. Vamos pensar, né, nas relações trabalhistas. Quase que uma cultura aqui do nosso país, né, um poder autoritário do chefe. O chefe falou, está falado, muitas vezes. Está subentendido. Então, quando ele está ali presente na sala de trabalho, por exemplo, e ele vem dar uma ordem, muitas pessoas que estão ali nesse ajustamento que eu vou falar já baixam a cabeça para escutar sem necessariamente assim consentir com o que está sendo dito, mas também sem expressar que discorda. Vamos combinar do que adianta, né? Às vezes a gente tem uma crença de que não será ouvido, ou de que não é digno de ser ouvido, ou que não será ouvido porque não é digno de ser ouvido. Tudo junto em uma confusão só da nossa cabeça, que muitas vezes a gente acredita. Em contrapartida, na mesma cena, a gente pode ter um chefe que acredita que precisa demonstrar poder sobre seus funcionários, humilhando eles, para que eles vejam uma figura forte e hierarquicamente superior e que detém o poder. Mal sabe ele que lá no seu íntimo os funcionários riem desse poder todo e dessas confusões todas aí. Tem alguns com um pouquinho mais de coragem realizam a denúncia, inclusive, para o Ministério do Trabalho a respeito dessas humilhações, né, e outras questões aí. Aqui eu mencionei Ministério do Trabalho, mas entenda aí autoridades competentes e que cuidam desse tipo de coisa. Então você vê que muitas vezes essa forma de responder, né, às situações é como a gente se ajusta para lidar com elas, como a gente se adapta. Nesse exemplo que eu trouxe, tem aspectos que são mais claros, mais visíveis, o comportamento que apareceu aqui fora, e
tem aspectos menos visíveis, que são as situações que ficaram lá dentro. Quando tem esse conflito entre o que a gente mostra aqui fora com aquilo que a gente sente e pensa aqui dentro, é aí que começam as confusões. Quanto mais a gente encontra alguma concordância entre essas duas instâncias, mais perto a gente está do equilíbrio. Muito bem, e qual que seria o conflito envolvendo, né, o ajustamento criativo e o ambiente? Seguindo nessa história da empresa, a empresa tem missões, valores, premissas às quais ela diz que acredita, ela informa o seu cliente que ela acredita em tais valores, que ela pratica tais valores e que ela entende que determinada situação aí é a missão dela. Tá tudo certo, perfeito. Mas ao mesmo tempo, você começa primeiro consumindo os produtos ou serviços da empresa, daqui a um pouco você trabalha nela. Você tem um nível de intimidade maior. Aí você trabalhando lá, você começa a perceber assim que fica alguma dúvida entre o que a empresa informa que são seus valores praticados e aquilo que realmente acontece na prática. Então a gente começa a descobrir que tem uma versão oficial e uma realidade oficiosa. Aqui, se você está pegando bem a ideia e aonde eu quero chegar, faz de conta agora que você é a empresa desse exemplo. Tem coisas que você diz que faz e que acredita, mas que na prática não é lá bem assim. A nossa natureza humana, ela não é linear. Então, muitas vezes a gente vai realmente dizer que pensa, que acredita em muitas coisas e, de repente, se surpreender com a gente fazendo aquilo que a gente diz que não acredita e que não faz. Então, há que se ter um certo cuidado disso, um certo cuidado com isso. Hoje quero te falar de uma oportunidade. Você, assistindo esse vídeo, se deu conta que é sempre uma parte que a gente conhece e tem clareza, né? Que é o que a gente expressa aqui, e tem uma parte menos conhecida, uma parte que às vezes está nas entrelinhas daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está recebendo, né? De como as nossas trocas com as pessoas e com os ambientes estão acontecendo. Despertar o olhar da sua consciência e da sua percepção para essa parte oculta, digamos assim, das relações, a parte que na psicologia a gente chama de uma psicodinâmica, que é a dinâmica emocional. Despertar um olhar para isso pode agregar pontos para você. Que pontos seriam esses? Você pode começar a perceber quando você está para entrar numa posição de vítima, um ajustamento de vítima, como a gente viu aqui neste canal. Você pode antecipar, por exemplo, um momento, né, em que outra pessoa vai se colocar ali e você entender sobre essa fronteira, né? Porque às vezes é um processo daquela pessoa, né? Agir sempre como se ela fosse vítima de alguma situação. Isso causa algum efeito em você. Você de repente se compadece dela, você se irrita com ela, né? E se você consegue perceber quando ela está entrando nesse lugar, você consegue se posicionar. Você consegue agir perante isso. Certo? Então, essa clareza você pode conquistar com a Gestalt terapia e você pode aprender a gerenciar, né, a forma que você conduz a sua vida, o seu envolvimento com a sua vida. Olha só que interessante. Porém, não são habilidades
que você desenvolve em uma sessão. Você precisa algum tempo. Porque não é como entrar na linha verde em São Paulo e sair na vermelha. Até mesmo para isso, se você compra o bilhete na linha verde, com algumas horas dentro da mesma viagem ali, você já descobre como conduzir isso, perguntando para uma ou outra pessoa. Então você precisa minimamente um tempo, mesmo que seja algumas horas, nesse exemplo aí, certo? Dá para fazer muita coisa sem depender de longos períodos de terapia. Tendo um bom foco, né, e uma boa continuidade aí, com poucos atendimentos pode-se conseguir já dar a base aí para grandes mudanças. Talvez você venha pensando já há algum tempo. Talvez seja o seu momento de começar. Se você quiser começar com alguém que respeita o ritmo que você consegue andar, a sua disponibilidade e a sua integridade, clique no link da descrição. Gratidão aqui por me assistir e me encontre no próximo vídeo.